Botafogo! Olá, amigos do canal Território Botafoguense no YouTube. Eu sou Heraldo Reiner e eu estou aqui para mais um vídeo no canal, o nosso panorama de notícias. Hoje, segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Antes, eu peço que você se inscreva no canal, se assim não for, ative o sininho das notificações para receber o conteúdo do canal. Deixe o like, comente e compartilhe nas suas mídias sociais. Após a vinheta tem panorama de notícias trazendo muitas informações para você, é claro, ficar atualizado aqui no território botafoguense. Após a vinheta tem panorama de notícias. E aí, torcedor, como é que foi a sua segunda-feira? Botafogo com a vaga para a Série A encaminhada. Vale lembrar que Botafogo matematicamente ainda não está classificado. Os matemáticos nos dão 99,96% de chances de acesso, uma porcentagem considerável também em relação ao título, mas fato é que o Botafogo ainda precisa de mais uma vitória e uma pequena combinação para sacramentar de vez a matemática, mas o Botafogo está muito bem, obrigado, muito bem encaminhado, e 2022 é Botafogo na primeira divisão, e até para calar a boca de muitos críticos aí, que gostam de aparecer quando o Botafogo vence. Após uma grande vitória do Botafogo, o que a gente mais vê é jornalistas aí querendo aparecer usando o nome do Botafogo para proferirem críticas, desconfianças. Isso é tudo normal. Nós já estamos acostumados e sabemos quais são as intenções desses senhores aí. Alguns jornalistas aí, acabam saindo do sarcófago para falar um monte de bobagem. Já não tem mais audiência, já não tem mais espaço na grande mídia. Alguns nomes aí conhecidos do passado acabam ressuscitando e saindo do sarcófago como verdadeiras múmias para tentar tumultuar o ambiente do Botafogo. Aqui para vocês, ó. Aqui para vocês. Vamos lá, vamos falar de profissionalização. Conheça o plano do Botafogo para pagar 178 milhões em dívidas civis e trabalhistas em até 10 anos. O clube apresentou à Justiça, nessa última semana, o plano de credores para entrar no regime centralizado de execuções. O site GE mostra os detalhes e a gente vai replicar aqui para você entender a situação. O Botafogo apresentou na última semana o plano para aderir ao regime centralizado de execuções, mecanismo da nova Lei de Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, que surge como alternativa para os clubes com grandes dívidas no Brasil. No caso do Botafogo, o pleito já aprovado é para incluir 178 milhões desses débitos dentro do novo modelo permitido pelo governo. O valor engloba o passivo civil e trabalhista que o clube acumulou ao longo de anos de más gestões. E além disso, são os funcionários, atletas, técnicos e fornecedores que não foram pagos, que acabam entrando nesse rol de credores, né? Além dos empréstimos e outros contratos que não foram honrados. Este é o mesmo movimento que já fez o Vasco para organizar aí, na ocasião, um montante de 223 milhões da sua própria dívida. Assim como o rival, o Botafogo teve aprovação do tribunal e agora formula o plano aos credores para deixar para trás o risco de ver a execução forçada. Dessa herança negativa milionária, né? Algo que, segundo os próprios dirigentes, colocaria a sobrevida do clube em risco.
Esses documentos, segundo o GE, apresentados pelo Botafogo à Justiça, assim como fez o Vasco, esclarece as principais dúvidas sobre o planejamento do clube para quitar essas dívidas. Vamos lá então. O que significa, que impacto isso terá? Mecanismo que permite renegociar de maneira unificada dívidas trabalhistas, ou seja, funcionários, atletas, técnicos e questões cíveis, empréstimos, fornecedores e demais contratos. Credores farão uma fila para receber os seus créditos. O clube de futebol, o devedor, dedicará parte de suas receitas mensais para fazer esses pagamentos. À medida que o tempo passa, a fila diminui. Ou seja, 20% do que o Botafogo vai arrecadar será destinado a pagar essas dívidas. Existe certa similaridade com o ato trabalhista, ou seja, são transações parecidas. Por causa da ordem de pagamento aos credores, né? Porém, o RCE abrange uma quantidade maior de dívidas, pois também inclui as cíveis. Também há semelhança com a recuperação judicial, pois nesse processo de renegociação, credores poderão conceder descontos para receber o dinheiro antecipadamente. No entanto, essa ferramenta não leva à falência, é uma versão mais branda, segundo advogados consultados aí. O prazo para o pagamento, o devedor terá 6 anos para cumprir o acordo feito com os credores. Botafogo então estipula nesse plano 6 anos para cumprir esse acordo com os seus credores. Esse prazo poderá ser esticado em mais 4 anos, ou seja, o plano do Botafogo é em 10 anos pagar essa dívida. E lembrando que esse prazo será prorrogado se nos primeiros 6 anos o Botafogo pagar 60% dessa dívida. Esses valores a se renegociar, o Botafogo tenta renegociar 178 milhões de reais. É o valor que consta no plano de credores apresentado pelo clube ao poder público. Deste valor, 137,6 milhões vem de ações trabalhistas, enquanto os outros 40,4 milhões têm origem em processos cíveis. No total, são 219 credores. Acontece que esse valor ele pode ainda ser atualizado, isso porque há processos ainda em andamento e outras cobranças que ainda não foram atualizadas. Na petição, o clube calculou que as cobranças podem chegar a 570 milhões de reais. Esses 178 milhões que constam no plano atualmente se referem apenas aos processos já perdidos ou em execução. As dívidas incluem ex-jogadores, ex-técnicos com passagem pelo Botafogo, além de outros funcionários, fornecedores e contratos não cumpridos. As pendências correm para trás em décadas. A ordem, qual seria a ordem desses pagamentos? Ou seja, a legislação da Sociedade Anônima do Futebol, o SAF, que institui esse mecanismo, estipula prioridade para alguns credores. A lista é a seguinte, confira. Primeiro, idosos. Segundo, pessoas com doenças graves. Terceiro, pessoas cujos créditos de natureza salarial sejam inferiores a 60 salários mínimos. 4, gestantes. 5, pessoas vítimas de acidente de trabalho. 6, credores com os quais haja acordo que preveja a redução da dívida original em pelo menos 30%. E 7, na hipótese de concorrência entre os créditos, processos mais antigos terão preferência. E quais os benefícios que o clube, que o Botafogo, teria com esse acordo? Uma vantagem está no fluxo de caixa, isso mesmo. Antes de ser excluído do ato trabalhista, o Botafogo precisava pagar um montante de 1,8 milhão por mês, 1.800.000 por mês. O desafio grande para um negócio que tem receitas sazonais, especialmente em 2021. Por exemplo, o clube informou à Justiça que faturou no mês de setembro o valor próximo dos 3 milhões de reais.
bilheterias são fracas no início da temporada, sócios torcedores têm picos de adesão e inadimplência. Direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro são pagos de acordo com o calendário do campeonato, entre outras questões que facilitam ou dificultam o pagamento da quantia fixa. Nesse RCE, o pagamento está condicionado às receitas, ou seja, 20% delas, todos os meses. Então, a pressão sobre o caixa reduz em períodos em que a arrecadação é menor. Além disso, o clube também prometeu metade de dividendos, juros sobre capital próprio e remunerações da condição de acionista do clube empresa que será constituído. Outra vantagem crucial está na suspensão de execuções e penhoras, o que torna os pagamentos mensais previsíveis e, portanto, mais fáceis de gerir. Os riscos para o clube. O sim da justiça não é o último passo para a tranquilidade das finanças do Botafogo. Se o plano for aceito pelos credores, o trabalho será árduo para levantar recursos suficientes para honrar os pagamentos. O clube vive desafio parecido em menor escala com a ação que mantém em dia o salário dos funcionários. Para chegar a essa situação crítica, o Botafogo fez e não honrou alguns acordos com o poder público. Só o ato trabalhista teve 2 versões sem ser cumprido corretamente. Se desobedecer às regras do RCE, o clube verá ressurgirem aquelas temidas execuções que ameaçam asfixiar de vez as finanças do clube. Por isso, todas as fontes de receitas precisam aumentar nos próximos anos. É o que reconhece a própria diretoria. O Botafogo fez projeções para os próximos 3 anos e apresentou ao tribunal. Já para 2022, o cálculo é de 182,9 milhões em arrecadação, com 21,4 milhões separados para pagar esse acordo. Em 2023, a expectativa é de 252,1 milhões de reais e 34,1 milhões iriam para os credores. Como comparação, o clube faturou em 2020, último ano na Série A, 157 milhões de reais. Para alcançar os cálculos apresentados no plano de credores, o Botafogo depende não só da competência da gestão, mas também dos resultados esportivos que trarão mais premiações e exposição. Tá explicado então, Botafogo aí caminhando para sua profissionalização, caminhando aí para deixar em dia as suas finanças, né? E até para calar a boca de muita gente aí que acha que o Botafogo quer dar o calote. Nada disso. O Botafogo, através da sua nova gestão, do CEO Jorge Braga, tem tentado ao máximo aí equalizar as dívidas, diminuir receitas, preparar o terreno para que futuramente aqui seja uma terra fértil e muito bem gerida, né? Que tenhamos aí um dono, que tenhamos aí investidores e que o Botafogo possa financeiramente ser autossustentável. Legal, então. Eu peço que você comente no nosso vídeo sobre o conteúdo, um vídeo um pouco longo hoje, mas muito explicativo, de um assunto que o pessoal tem muita dúvida e é muito interessante, muito importante a gente ficar por dentro e saber o que está acontecendo com as finanças do Botafogo e com o plano aí para virar empresa, ok? Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe nas suas mídias sociais. Esse foi mais um Panorama de Notícias aqui no seu território botafoguense. Um abraço do seu amigo Heraldo e até a próxima. Botafogo!